Os Jogos Pan-Americanos, sem dúvida, têm muito a ensinar. E para falar sobre isso e sobre outras modalidades pouco conhecidas, e as expectativas dos Jogos Pan-Americanos 2007 no Brasil, vejamos as entrevistas com os professores de Educação Física. O pentatlo moderno manteve a característica de ser o mais completo dos esportes. Na antiguidade, o esporte reunia a corrida de 200 metros, arremesso de dardo e disco, salto em distâncias e luta livre. Hoje estamos aqui com a professora Manuela para ela nos dizer um pouco sobre o pentatlo moderno. Professora Manuela, você saberia nos dizer um pouco sobre a história do pentatlo moderno? Como surgiu o pentatlo moderno? Bom, Ana Carolina, o que existe é uma lenda a respeito do surgimento do pentatlo moderno. Essa lenda diz o seguinte: durante a Guerra Franco-Prussiana, o imperador Napoleão Bonaparte pediu a um dos seus jovens tenentes que fosse atrás do exército inimigo. Só que ele deu a esse tenente um cavalo que ele nunca havia montado antes e uma espada. No trajeto, no seu caminho, o seu cavalo foi atingido por um tiro e morreu. Ele continuou a pé e mais adiante ele encontrou um inimigo e lutou com ele com a sua espada até derrotar o inimigo. Um pouco mais adiante ele tinha um rio, ele precisou atravessar esse rio a nado. Ele percebendo que poderiam haver mais perigos, ele continuou só que correndo. Essa história chegou aos ouvidos do barão Pierre de Coubertin anos depois. E o barão Pierre de Coubertin foi um dos grandes idealizadores dos Jogos da Era Moderna. Ele pegou e resolveu mudar as categorias do pentatlo, que hoje são tiro, esgrima, natação, hipismo e atletismo, que nada mais é que a corrida de 3.000 metros. E, professora Manuela, como são realizadas essas provas? Bom, as provas do pentatlo moderno são realizadas ao longo de um dia. De acordo com o desempenho dos atletas, eles vão somando pontos no tiro, na esgrima, natação e hipismo. A pontuação total é que irá estabelecer a ordem de largada para a corrida de 3.000 metros. E o grande vencedor será aquele que ganhar a corrida e, obviamente, ganhará a medalha de ouro. Obrigada, Manuela. O pentatlo moderno é um dos esportes mais completos. Agora conheceremos o esgrima, que é uma forma de luta com espadas. Professor Bruno, como é essa competição? Bom, o esgrima, como você já disse, é uma forma de luta com espadas, onde os atletas usam uma proteção no corpo inteiro, uma roupa bem resistente, incluindo uma máscara, formada com o mesmo material usado em coletes à prova de bala. E quais são as regras do esgrima? Bom, o esgrima é dividido em 3 categorias: espada, sabre e florete, e é feito em disputas diretas de 15 pontos. Ou então em trios. Cada trio tem que fazer 45 pontos, sendo que a cada 15 pontos, o atleta que o sofreu dá lugar ao próximo atleta. Obrigada pela entrevista. Outra modalidade interessante, além do esgrima, é o hipismo, uma das poucas modalidades dos Jogos Pan-Americanos em que atleta e animal formam um conjunto. E é um dos poucos esportes também em que homens e mulheres competem uns contra os outros. Professor Rafael, como é a competição? A competição do hipismo é feita de acordo com o piso, que eles estão, tipo grama, terra, areia, onde o cavalo tem que ultrapassar vários obstáculos. Cada obstáculo tem sua forma de pontuação, sua forma de salto do cavalo. Cada obstáculo o cavalo vai saltar de um jeito, porém suas pontuações são variadas. O cavalo tem que saltar sem tocar nos obstáculos, para que sua pontuação seja a máxima. E se o cavalo tocar nos obstáculos, cada obstáculo tem sua pontuação. Eles perdem ponto de acordo com o obstáculo. A competição é feita a cada 3 dias, em 3 dias, que cada dia é num terreno diferente. No último dia, depois que foram feitas as competições dos 3 dias, soma-se todos os pontos e os tempos de cada cavaleiro. Que a soma de todos os tempos tem que ser a menor possível e a pontuação a menor possível perdida. Com isso, o campeão é aquele que fez os 3 dias no menor tempo e perdeu o menor número de pontos. Daí dá-se o campeão. Muito obrigada pela entrevista. Falar dos esportes menos conhecidos é também falar sobre o badminton.
Coordenadora Nelson, o que é badminton? Badminton era um esporte que surgiu na Índia e que os oficiais ingleses aperfeiçoaram ele, por volta de 1870. Eles deram o nome, aí as regras e o formato do esporte é hoje. Ele é uma espécie de tênis e peteca. Então você joga peteca com raquete, só que é uma raquete bem específica e também uma peteca bem específica. É um esporte bem rápido e dinâmico. E uma das coisas mais interessantes deles é que um dos poucos esportes que ele só é disputado em duplas, masculino e feminino, mas também há duplas mistas, certo? O Brasil não tem uma tradição nesse esporte, mas tem crescido muito. Obrigada pela entrevista. O esporte deve ser uma das prioridades de uma gestão escolar. Pais e professores podem contribuir para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Veja na reportagem de Ana Caroline e Valéria. Neste clima de aprendizado que os Jogos Pan-Americanos nos trazem, não podemos esquecer que esporte é vida, e a escola não ficará alheia a isso. Diretora Glória, o esporte deve ser uma das prioridades de uma gestão escolar. Por quê? Porque esporte é vida e é saúde. E através do esporte, o aprender a aprender torna-se lúdico. O interesse do aluno cresce e a aprendizagem fica mais significativa. Como isso acontece na sua gestão escolar? Acontece através do programa Minas Olímpica, que é um programa que oferece vários tipos de modalidades esportivas aos alunos de 3ª a 8ª série. Esses retornam à escola e, além das modalidades esportivas, nós temos pintura em tela e atividades intelectuais. Através dessas atividades, os alunos saem da ociosidade. Eu convido todos os alunos que venham participar. Muito obrigada, Glória. E lembrando do esporte no espaço escolar, supervisora Letícia, qual o papel dos professores de educação física no desenvolvimento motor da criança na escola? Acredito que o papel do professor de educação física é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. E é através do trabalho com a psicomotricidade, com a coordenação motora, com o corpo, com os jogos, que o aluno terá a oportunidade de desenvolver suas habilidades e também suas competências, sejam elas relacionais, interpessoais, produtivas e cognitivas também. Obrigada pela entrevista. Aliando esporte, escola e família. Senhora Gilmar, como o incentivo dos pais nas atividades esportivas pode ajudar no desenvolvimento do adolescente? Esporte é qualidade de vida. Nós incentivando os nossos filhos a praticar esporte, eles aprendem a respeitar regras, a ter limites, aprender a conversar uns com os outros, e isso vale para a vida toda. Muito obrigada pela entrevista. É com você, Nataliana. Obrigado pela atenção e até o próximo. Obrigada e até a próxima.